Boa tarde, meus queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. É com muito prazer que damos início a mais uma Hora da Prece, no quarto domingo de abril, último domingo de abril, 24 de abril. Espero ter uma grata informação, alegria de dizer que essa é a última Hora da Prece que estamos gravando em formato virtual. No próximo domingo, dia 1º de maio, já passaremos a promover a Hora da Prece na nossa casa amada, já com as portas abertas, com presença de público, com os controles ainda que a pandemia requer, mas já dentro do presencial, a partir de 1º de maio. E hoje a gente fica feliz, alegre por conta disso, vendo aí que os números da pandemia estão diminuindo e que podemos ter essa tranquilidade. Mas como costumeiramente fazemos, vamos fazer nossa prece inicial para dar início às nossas atividades, Que possamos elevar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos ao nosso Pai Criador, em agradecimento pela vida, agradecimento
pelo ar que respiramos, por todas as benesses que Ele nos propicia. Agradecer ao Mestre Jesus, agradecer a espiritualidade amiga que coordena essas atividades de estudo, que dirige no plano espiritual Francisco de Assis, pelas bênçãos, pela luz, pela paz. Mestre Jesus, te agradecemos por tudo que tu tem feito por nós nessa caminhada. Confiantes no teu amor, nas tuas benesses e nos teus ensinamentos amorosos, pedimos permissão para dar sequência à nossa hora da prece de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, nesse domingo nós vamos fazer o capítulo 19 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, o item 11, a fé, mãe da esperança e da caridade. E do livro dos Espíritos nós vamos analisar o capítulo 7, que é as perguntas de 769 a 772, que fala da vida de isolamento, o voto de silêncio, tá? Kardec também elaborou questões da espiritualidade benfeitora sobre o voto de silêncio, né, e a vida isolada. E aí a gente vai refletir, né, os colegas que vêm à frente vão fazer a leitura e os comentários dessas questões, assim também como o item do Evangelho. Mas para darmos início, antes de passar aos nossos queridos amigos, eu vou fazer uma pequena leitura, tá certo? Aqui do livro, vou abrir aleatoriamente, do livro Vigiai e Orai, tá certo? Do Carlos Bacelli, pelo irmão Jacó. Desculpa, pelo irmão José. E abri aqui na página 115, que o título da mensagem é Provavelmente. Antes de qualquer palavra depreciativa sobre a vida dos semelhantes, coloca-te no lugar de quem pretendes criticar. Imagina-te com sinceridade na situação de que é alvo os teus comentários. Estivesse vivenciando as experiências que vivenciam, provavelmente fizesses pior. Caso sofresses o que sofrem, é possível que não te mantivesses com tanta dignidade. Sustentasses a luta íntima que sustentam, não serias capazes de prever a tua reação. Atravessasses as dificuldades que atravessam, talvez não resistisse às injúrias que são compelidor a ouvir. Imagina-te na pele de quem amarga a incompreensão alheia ante os acontecimentos que se fugiram ao controle. Provavelmente, sequer tivesses ânimo para defender-te de quem para acusar-te. Nada mais tivesse que fazer ao abrir a boca. Então, meus irmãos, ele traz aqui aquela questão de provavelmente, né, que a gente, antes de criticar o nosso semelhante, né, aquele que a gente acha que está errado, porque quem somos nós para julgar, né? Quem somos nós para apontar o dedo? Quem somos nós para dizer que a pessoa está errada? Se a gente não tem ainda a consciência do amor universal que deveríamos ter por nossos irmãos. Então ele faz a gente refletir, traz essas mensagens, né, para que a gente possamos refletir sobre se colocar no lugar do outro antes das críticas, né, antes de apontar, das reclamações que às vezes são injustas. A justiça é feita para todos, a justiça divina principalmente, então não cabe a nenhum de nós criticar ninguém ou querer ser juiz do outro, né? Que a gente sempre pense e se coloque no lugar do outro, como eu faria isso, né? E transformar qualquer crítica em paciência, em amor, em sinceridade. Mas quero agradecer muito a vocês por esses 2 anos que passamos virtualmente. No próximo 1º de maio a gente já volta com a Hora da Prece presencial. Estão convidados a participar. Muito obrigado a todos pela paciência de estar nos vendo aqui virtualmente, e que Deus nos abençoe e nos proteja, e se Deus quiser, a partir dos próximos domingos estarei no 4º domingo do mês de maio aqui na Hora da Prece com vocês, mas lá no Francisco de Assis, presencial.
Um abraço. Agora vem a música aí do grupo musical e que Deus nos abençoe. Muita paz a todos. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à minha casa mais uma vez. Agradeço bastante mais uma vez ser recebido à casa de vocês. Hoje a gente vai discutir o Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 19, no item 11, tá? Fé, mãe da esperança e da caridade. É uma mensagem de José, Espírito Protetor, de Bordeaux, 1862, e diz o seguinte: a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve ficar adormecida. A fé é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus e deve sempre estar atenta para que as suas virtudes se desenvolvam. A esperança e a caridade são consequências da fé. Essas três virtudes formam um trio inseparável. Não é a fé que dá a esperança que se deve cumprir as promessas do Senhor, pois, se não há fé, que esperança ter? Não é a fé que dá o amor? E se não há fé, que amor se pode ter? E que amor será esse? A fé é a divina inspiração de Deus, que desperta todos os nobres sentimentos que conduzem o homem para a prática do bem, tornando-se a base de sua renovação. Porém, é necessário que essa base seja forte, durável, pois se alguma dúvida abalar esse alicerce, o que será do edifício construído sobre ele? Construam esse edifício sobre fundações sólidas, e que a fé de vocês seja mais forte que a zombaria dos incrédulos, pois a fé que não encara a zombaria dos homens não é a fé verdadeira. A fé sincera é atraente, contagiante, e envolve até mesmo aqueles que não a possuem, como também aqueles que não fazem questão de possuí-la. A fé sincera encontra as palavras certas para tocar a alma, enquanto a fé aparente, apesar de usar palavras harmoniosas, deixa aqueles que escutam frios e indiferentes. Preguem através do exemplo para transmitir aos homens a fé que possuem. Preguem pelo exemplo das boas obras para que eles vejam o mérito da fé. Preguem através da esperança inabalável para que os homens percebam a confiança que, fortificada e ainda estimula a enfrentar as contrariedades da vida. Tenham, portanto, verdadeira fé na plenitude da sua beleza, da sua bondade, da sua pureza e da sua racionalidade. Não aceitem a fé sem comprovação, pois ela é a filha cega da ignorância. Amem a Deus, mas saibam por que o amam. Acreditem em suas promessas, mas saibam por que acreditar nelas. Sigam os nossos conselhos, mas sejam conscientes do objetivo que apontamos, dos meios que indicamos para atingi-los. Acreditem e esperem, sem nunca fraquejar, pois os milagres são produzidos pela fé. Pessoal, fé é um assunto que eu acho muito interessante a gente discutir,
porque o conceito de fé é muito mais próximo da gente do que esse conceito místico que a gente costuma tecer, sabe? Fé é sinônimo de confiança, de certeza, tá? Vocês lembram daquela passagem, fé como num grão de mostarda, e eu teria a capacidade de mover montanhas? É porque mostarda não é uma coisa que a gente costuma ver muito. Mas imaginem que é como se eu tivesse uma fé tão sólida como num grão de arroz. Vocês conseguem ver um grão de arroz? A gente pega um grão de arroz, a gente toca, a gente apalpa. Existe alguma dúvida de que ele está lá, que ele existe? A fé como num grão de mostarda é isso. É acreditar em Deus como a gente acredita no caroço de arroz, no caroço de feijão que está na mão da gente. A gente consegue pegar, apalpar e apertar, tá? Essa fé... E ele coloca aqui de diversas formas, porque, mais uma vez, a gente tende a colocar essa fé dentro de uma interpretação muito mística, né? Porque a gente ainda enxerga Deus numa condição mais distante do que somos nós. E é preciso que a gente traga a Deus para próximo da gente. E aí ele coloca que a gente deve mudar de uma fé cega, de uma fé mais ignorante, onde é abalável pelas dúvidas, para uma fé mais sólida. E essa fé mais sólida não é só, a gente não precisa mais só aceitar, acatar, como foi instruído inicialmente. A gente pode estudar e a gente deve questionar e trazer mais para próximo da gente. Eu não sei se vocês já sabem, estudaram, mas o grande diferencial da interpretação de Cristo sobre Deus é essa interpretação de que a gente sai de um Deus punitivo a ser temido para um Deus Pai. Né? A gente traz para uma instituição mais próxima. Inclusive tem interpretações que colocam como Deus Mãe, alguém próximo o suficiente da gente para a gente amar e ter próximo assim. E aí vamos fazer o link às duas coisas. Mais uma vez, eu preciso ter confiança, certeza que Deus existe, ou que existe essa bondade divina, ou que é alguém que eu posso confiar, como a gente tem num grão de arroz ou num grão de feijão, tá? Sabe a confiança que a gente tem na mãe da gente, no pai da gente, no irmão, na pessoa próxima, onde a gente tem certeza, não, eu tenho certeza, eu posso confiar, aquela pessoa vai cumprir com a palavra. Tudo que ela ensina tem um propósito, tudo que ela me promete tem um significado, e eu tenho certeza que isso vai ser cumprido. Aquela pessoa onde você pode confiar de verdade, você entrega, você confia, você entrega um bem importante. É como você deixa um filho seu com a sua mãe, com a sua avó. Você só entrega porque existe uma confiança real, uma certeza de que ela vai dedicar-se completamente a esses filhos. Então, pessoal, essa proximidade é isso. Vamos enxergar essa confiança numa pessoa próxima assim. E aí, vamos lá mais uma vez. Essa necessidade de fé ativa que ele coloca. Para que eu confie no pai e na mãe, ou mesmo no irmão, no amigo, ou mesmo em pai e mãe, a gente tem um exemplo que ele coloca. Poxa, eu confio na minha mãe e no meu pai porque eu sei da responsabilidade que eles têm, eu sei da dedicação que eles têm para conosco, para com os netos, eu sei na dedicação dos amigos para que ele tem conosco. Tem aquele um amigo, sei lá, dois, às vezes só um mesmo, em que a gente confia plenamente de cumprir. E a gente confia naquele amigo porque ele já provou diversas vezes que ele é merecedor dessa confiança. Como é que eu vou entender, acatar essa confiança em Deus nesse sentido? E aí ele coloca na busca de palpabilidade, tá? É estudando, é compreendendo. O grande diferencial do Espiritismo, e aí na minha opinião, e aí eu direcionaria o Espiritismo mesmo, é essa capacidade que a gente tem de questionar. De eu entender por que eu confio. De eu questionar por que eu devo aceitar dessa forma. Por que eu posso ter nele essa confiança. Todos esses questionamentos precisam ser feitos. Porque só assim eu entendo de verdade e eu acredito de verdade. E percebam que essa crença real, depois que todo o tempo estudado, onde não há dúvida, onde é uma fé sólida, inclusive que pode ser questionado, eu acato perfeitamente. E na verdade gosto muito quando alguém vem me perguntar por que eu acredito em Deus? Por que eu acredito dessa forma? Por que eu tenho tanta confiança em Deus desse jeito? E aí ele coloca mais uma vez que essa fé sólida, essa fé bem estruturada, essa fé ativa, onde eu busco entender para ter essa certeza, para ter essa fé, para ter essa confiança, é como, mais uma vez, como um amigo próximo ou como no nosso pai. É como a gente diz, não, pode confiar. Nessa pessoa, ela vai lhe entregar exatamente o que ela prometeu. Ela vai entregar todo esse conforto, toda essa vida futura.
Percebem? E a gente divide isso mesmo com quem não conhece. É tanta confiança, a pessoa nunca nem viu. Esse amigo não conhece seu pai, sua mãe, não conhece seu irmão, e ela ainda diz assim, não, aquela pessoa ali é o pai do Marcelo, é o irmão do Marcelo, ou então é irmão do seu, é aquilo. Então ela tem confiança em você pelo seu comportamento sincero, pelo seu exemplo. E você demonstra tanta confiança naquela pessoa que aquele exemplo, que aquela firmeza, ela é levada, ela é seguida. Esse é nosso papel como profetas também. Para quem não sabe, o profeta é aquela pessoa responsável por levar a palavra de Deus. Então, mais uma vez, olha a responsabilidade que cada um de nós temos. Não somos só nós palestrantes, nós somos exatamente iguais a qualquer pessoa que chega no centro espírita a primeira vez. Nós precisamos estudar bastante, mas vocês também. Essa é a única forma e caminho de certeza de ter essa fé real, tá? É buscar essa solidez através da diminuição das dúvidas, só através de muito estudo. Então, quando eu entendo, quando eu conheço, é como mais uma vez, quando eu conheço a pessoa, eu confio naquele meu amigo, porque eu conheço muito bem. Eu sei qual será o seu comportamento, eu sei qual será a sua resposta, eu sei o que é que ele vai entregar. Para que eu enxergue nisso em Deus, é conhecendo a Deus. É conhecendo como tem sentido, como é lógico o comportamento amoroso dele, como é sólido, como é imutável esse comportamento, como a entrega é certa. Eu sempre fui muito cético. E um dos caminhos em que eu percebi nessa intenção de entender e de acatar e de ter essa certeza tão grande na existência de Deus é no sentido que isso faz. Porque vocês já perceberam que toda a palavra deixada por Deus, toda a palavra deixada por Jesus Cristo, vem para o bem-estar coletivo. Poxa, ele diz pra gente, amar a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo como assim mesmo, sendo esse o maior dos mandamentos. Então ele prega que tudo o que eu tenho que fazer é tornar o mundo do meu próximo melhor para que o meu seja melhor. E aí eu passo a entender que o mundo do meu próximo na verdade é o meu mundo. Então, quando eu consigo enxergar toda a beleza quase matemática dessa situação, que não há dúvida, que não tem questionamento, na verdade tem questionamento, pode e deve ser questionado, mas eu tenho essas respostas, essa firmeza, essa solidez, essa resposta na ponta da língua, porque eu estudei, porque eu acato bastante, porque eu li bastante o Evangelho, li as obras básicas, discuti, questionei. Ou então, eu não tenho essa condição, essa facilidade de estar estudando diretamente, que é o ideal. Então eu converso com muitas pessoas, eu tiro dúvida, e tão importante quanto eu me permito ter dúvida. A dúvida é muito saudável, desde que eu busque a resposta, eu transforme essa dúvida em resposta. A dúvida aparece várias vezes, mas quando eu busco, quando eu acato, aceito como dúvida sendo o caminho mais próximo de chegar à verdade, e daí eu vou estudar e questionar, eu solidifico aquilo dentro de um conhecimento real, de uma fé sem dúvida, uma fé ativa, capaz de tornar exemplo, capaz de transcender aquilo. Olha, a minha fé, a minha certeza é tão grande que eu consigo transmitir essa tranquilidade, essa paz para o meu próximo, essa certeza, essa fé. Essa tranquilidade, pessoal, é porque assim, a gente está no mundo para aprender de verdade. E esse aprender traz muitas dificuldades. Mais uma vez, a gente pode traduzir de forma direta esse aprendizado, essa evolução, com a nossa condição de estudo. Poxa, toda prova que a gente faz, ela é muito complicada. E mesmo que eu não tenha prova, eu posso nem ter ido ao colégio, nem saber ler. Mas assim, a vida traz muitas provas, muitas exigências, né? Eu tenho que me dedicar para entregar um trabalho, eu tenho que me dedicar para adquirir o respeito e a confiança do meu patrão, eu tenho que me dedicar e trabalhar para adquirir o respeito e a confiança de quem está subordinado a mim. É sempre dessa forma. E eu preciso sempre me melhorar, de crescer. Então com Deus é a mesma coisa. Essa fé, essa certeza, ela precisa ser construída em uma base muito sólida. E essa base muito sólida, ela junta tudo isso. E ele coloca as três bases como faces diferentes de uma coisa semelhante. Uma, ele diz que a fé dá origem às outras, mas ao mesmo tempo ela diz, olha, são as mesmas faces, são a base onde é construída. E ele coloca a fé, a caridade e a esperança. Caridade, ele traduz como um amor, essa dedicação, que mais uma vez precisa ter entendida. Qual é o amor? Eu tenho vários tipos de amor. A palavra amor, quando foi escrita originalmente na Bíblia, tinha 5 significados.
O amor que a gente trata aqui é a ideia de um amor ágape, de doação. É como um amor filial, é o mais próximo. É um amor irrestrito, tá? E aí um amor coletivo também. É preciso que eu saiba, mais uma vez, amar ao meu próximo, compreendê-lo. E amar é o quê? Simplesmente abraçar, trazer para dentro de casa? É entender muitas vezes. É entender que aquela pessoa tem muitas dificuldades e falha muitas vezes, assim como eu. Todos nós falhamos e temos dificuldades. E para que aquilo traga um retorno, que toda essa dedicação e essa abdicação traga esse retorno, é preciso que eu tenha essa esperança. Eu espero que aquilo traga bons frutos. Eu tenho essa dedicação, eu abro mão do meu tempo do domingo, por exemplo, para ouvir alguém, porque eu acredito, eu espero, eu tenho a esperança de que aquilo traga bons frutos, que aquilo me traga um resultado positivo, que aquilo me modifique o meu filho que está precisando de ajuda, modifique o meu vizinho, meu irmão, minha mãe, que também precisam de ajuda. Eu passo a ser educador depois dos pais, inclusive, e serei sempre educador dos filhos, né? Então eu tenho uma esperança que aquilo me melhore meus pais, melhore todo mundo. E por fim, essa certeza, eu não só mais espero que esse amor traga, eu não só construo para que esse amor... Eu tenho certeza daquilo. Eu não tenho mais dúvida. De tal sorte que eu consigo multiplicar, eu consigo virar uma semente dessa ferramenta, uma semente desse exemplo do que é essa construção toda que é Deus. Que é tudo isso, toda essa construção, que é a razão, é a origem, é a força motriz de todas as coisas. Obrigado, pessoal. Enxergando Deus em toda parte, a vida é uma arte sem fim. Siga a bela estrada, rumo à verdade, a claridade, a amizade de Deus em cada ser, a florescer. Sublime, luz que acompanha e que traz paz, o amor me faz sentir o Criador. O Criador. Enxergando Deus em toda parte, a vida é uma arte sem fim. Siga a bela estrada, rumo à verdade, a claridade, a amizade de Deus em cada ser, a florescer. Luz que acompanha e que traz paz, o amor me faz sentir o Criador. O Criador.
Olá, meus irmãos, boa noite. É mais um grande prazer estarmos aqui hoje conversando um pouquinho para a hora da prece, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho da Lei de Sociedade, do Livro dos Espíritos, que aborda as perguntas, o capítulo 7, 769 a 772, tá? Que vai falar sobre a vida de isolamento, né? E a vida de silêncio, nesses aspectos extremistas do nosso comportamento. Então, a começar pela 769, né? Ele vai nos trazer uma indagação que foi feita aos espíritos. Em que aspecto? Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza, mas como todos os gostos estão também condenável, se o homem encontra aí sua satisfação. Bem, então se nós pensarmos, né, que a nossa vida em sociedade, ela nos foi dada, né, pelo nosso Pai. Ele nos criou em sociedade para convivermos uns aos outros, né? E se a gente pensar nessa perspectiva, nós não podemos assumir um comportamento egoísta a ponto de me isolar, né? Para que eu possa considerar que esse comportamento é o melhor, que esse comportamento é o correto, né? Porque aí nós vamos estar, de certa forma, inibindo, né, a convivência, se isentando da convivência. E a partir do momento em que eu me isento dessa convivência, eu não vou permitir o meu crescimento espiritual e nem o do meu irmão. Porque nós só conseguimos avançar através dessa convivência mútua, né, entre os espíritos. Então já começa aí de forma muito lógica que nós não podemos viver fora desse aspecto social. Ah, Nilza, mas em algum momento eu preciso me isolar, em algum momento eu preciso me afastar. Sim, de fato, nós vamos conversar sobre isso. Mas nós estamos falando aqui do aspecto extremo, na qual eu julgo me afastar com o propósito de achar que aquilo é a melhor forma, né? Então, os espíritos orientam que essa atitude é absolutamente egoística, né? E que, claro, tudo pode, mas nem tudo convém. Então, cada qual será capaz de avaliar aquilo que a sua atitude está de forma intencionada. Então, ele até fala do exemplo da embriaguez, né? Será que nós devemos aprovar os espíritos que escolhem assumir esse comportamento embriagado, assumir riscos, até pôr em risco a vida de outras pessoas, né? E num aspecto mais grave, realizar um suicídio inconsciente? Então, será que nós devemos aprovar esse tipo de comportamento? Então, da mesma forma, ele faz uma analogia. Então, a questão não é cumprir esses desejos próprios ligados ao nosso instinto, né? A questão material. E sim trabalhar em prol de um aspecto comunitário, fraterno, né? Não é à toa que o Evangelho traz que fora da caridade não há salvação. Como é que eu vou praticar essa caridade se eu estou isolado dos demais? É totalmente incoerente nesse sentido. Então, o crescimento espiritual, a nossa evolução, ela só vai ser dada, ela só vai ser propiciada a partir do momento em que eu entro em contato com os demais e vou trabalhando em mim os aspectos que são próprios meus e trabalhando com os outros os aspectos que são fundamentais para essa convivência, né? Como é que eu vou exercer a paciência se eu não tenho o contato, o convívio com pessoas que vão fazer eu exercitar essa paciência, né? Como é que eu vou exercitar a própria caridade se auxílio, se eu não convivo com ninguém, né? Então, esse pensamento, ele restringe-se a um aspecto muito egoístico. E aí ele vem falar um pouco, assim, vale a pena ressaltar um pouco desse aspecto da pandemia, né? Que veio nos isolar.
mas ele veio nos isolar fisicamente, inclusive de quem nós amamos, né? Um distanciamento social, um distanciamento físico até, porém, tinha um grande propósito: resguardar toda uma humanidade de um aspecto de saúde com o qual nós estamos lidando, né? Então isso é amor, isso é caridoso. Quando eu me ponho nessa postura de que eu tenho que fazer, não o que eu quero. Eu queria sair, viajar, ir pra praia, ver fulano, estar na casa de cicrano, mas naquele momento ainda não era possível. Era necessário que a gente se resguardasse e resguardasse a vida do outro. Era necessário que eu usasse máscara, utilizasse de meios, né? E quem tinha que estar lá? Os profissionais de saúde que tinham que estar lá cuidando das pessoas adoecidas. Usavam os instrumentos adequados para que ele pudesse ir para a lida com o outro, em forma de auxílio. Então, quer dizer que os profissionais de saúde também teriam que se isolar? E quem ia cuidar, né? Então, é importante que a gente faça essa reflexão um pouco mais profunda acerca desse comportamento. Aí, na pergunta 770, ele vai falar sobre o isolamento absoluto, né? As pessoas que optam por fazer esse isolamento absoluto de reclusão, que alguns homens optam por fazer isso. É correto? É adequado, né? E aí os espíritos respondem, não, é duplamente egoístico. Então, se a gente já comentou aqui que essa atitude ela é egoística, quiçá essas pessoas que fazem um voto de manter-se afastado de tudo e de todos, numa perspectiva de vontade própria, né? E aí ele vai falar, isso é uma falsa ideia, né? Que os demais são ruins, que não prestam, que eu não devo permitir esse contato, e eu sou ótimo, eu sou evoluidíssimo, e que, portanto, eu vou me manter completamente isolado desse mundo adoecido para que eu possa sobreviver, né? Mas isso é uma ideia, mais uma vez, completamente incoerente quando a gente traz aqueles aspectos que nós já comentamos aqui. E é claro, faz parte da nossa vida, faz parte do nosso aspecto moral, crescermos e ajudarmos aos demais também a crescer, né? E aí a gente pode refletir sobre a própria natureza, né? Que nós somos natureza. Os reinos foram criados e convivem auxiliando uns aos outros mutuamente, né? Todos os reinos convivem em harmonia, ou pelo menos deveriam conviver em harmonia na natureza. Então, por que nós fugiríamos a essa regra? Se nós somos também naturais, né? Somos frutos dessa natureza, né? Desse universo que ele é um só. E aí não nos cabe agir de forma contrária a essa lei, né? E eu trouxe uma fala aqui do capítulo de João, que é o capítulo 10, que ele vai falar, versículo 30, que ele vai falar assim, que, em nome de Jesus, né? Eu e meu Pai somos um. Se Jesus e o Pai estão unidos, e Deus está sempre presente em toda a criação, ele condena terminantemente a reclusão. As criaturas devem pertencer unidas com seus irmãos, né? Trabalhando e servindo de degrau para que os outros possam subir. Então é nessa perspectiva, meus irmãos, que nós não podemos nos isentarmos dessa convivência. Não podemos ficarmos reclusos a uma perspectiva própria de opinião e de comportamento, né? Porque os danos que isso vão gerar são muito maiores a si mesmo e aos demais do que possamos imaginar. Então a gente precisa estar, né, se fortalecendo, unidos e nos auxiliando. Mais uma vez, fora da caridade não há salvação. Na 771 ele vai trazer, ao contrário do isolamento, temos homens que fogem ao mundo para aliviar e cuidar dos infelizes, né, que eu também já falei anteriormente. Então é nítido, né, o efeito dessa renúncia com qual alguns espíritos optam por fazer renúncias materiais, renúncias desse mundo material que é muito sedutor, né? E que não estou dizendo que a pessoa não vai se permitir, né? Ela tem ali o seu bom senso, ela tem ali o seu limite, mas
ela não vai se entregar, ela não pode passar uma jornada inteira, uma encarnação inteira, se permitindo a esses instintos, a esses pensamentos e sentimentos próprios, vontades, eu diria, desejos próprios, em detrimento, né, de uma satisfação. Eu posso optar por dedicar-me ao auxílio mútuo a mim mesmo, ao meu crescimento moral, porque eu vou exercendo isso na medida que eu vou para a vida com o outro, e vou auxiliando o outro também. Ele vai, né, optar por contribuir para que o todo se beneficie, a começar por ele, né? Mas não numa perspectiva egoísta, numa perspectiva fraterna, numa perspectiva caridosa, né? De que todos se somam e que todos estamos aqui para avançar. Na 772, ele vai falar sobre o voto de silêncio, né? Aquela pessoa que está totalmente alheio ao que está acontecendo e decide ficar recluso, né? Recluso, vai para um local, um mosteiro, não vou dizer um mosteiro, porque no mosteiro eles vão fazer a reflexão e voltam para o contato com os demais, para tentar auxiliar, para tentar compartilhar as reflexões que são feitas a partir de um momento de intimidade para com o nosso Pai Criador. E todos nós precisamos ter esse momento íntimo, de silêncio, para ouvir essa voz interior, né? Para ouvir essa intuição que temos a partir da nossa criação enquanto espírito, para que possamos refletir de como vamos avançar, de como vamos contribuir, né? Então, isso é perfeitamente natural, né? Até para eu me ressignificar, para eu me recompor, né? Uma pessoa que fica doente, ela precisa de repouso. Ela não pode trabalhar, exercer as atividades dela normalmente, porque o corpo físico precisa de repouso, a mente precisa de repouso, para que ela recupere suas faculdades materiais, né, psíquicas. Então, não é diferente. Esse período de reclusão, né, ele é fundamental para que nós possamos refletir e dar um passo adiante na nossa evolução moral. Mas o que ele fala aqui é desse voto de silêncio ao extremo, né? E se a gente pensar que tudo que é o extremo é contrário à lei de Deus, né? Nós não temos que viver a polaridade, nós podemos viver no caminho reto, no caminho do meio, no equilíbrio, né? Então, todos nós temos esse papel que corresponde ao todo e que é muito importante a gente estar conectado com ele, né? De forma muito íntima, a saber para onde nós estamos caminhando. Então, nós nem devemos falar demasiadamente, porque isso também é maléfico, né? Inclusive, a gente pode acabar desferindo palavras agressivas, que destroem a psique de outras pessoas, né? Agindo também de forma agressiva. Mas também não devemos isentar a nossa fala reflexiva, construtiva para a contribuição nossa, né? Porque aí já parte da nossa ação, sai do campo das ideias e eu materializo isso através das atitudes, mas eu também posso, através do meu comportamento, através das minhas ações, ser inspiração para outras pessoas que possam compreender que esse caminho, né, eles estão se tornarem despertos nesse processo de clareza, né? E claro, crescimento moral. Então, ele até fala que o silêncio é o sal da terra, né? Acho que Miramês que fala que o silêncio é o sal da terra, que devemos usar com parcimônia, para que se possa ser mais útil para contribuir individualmente, né? Cada um de nós para esse todo. Então, olha quanta sabedoria, né? A gente assimilar o quão importante é a nossa palavra, o quão importante é a nossa reflexão interna para comunicar-se com o mundo, com o outro. Então, a reclusão, né, ela é muito importante para a nossa interação com o plano espiritual, como eu já falei. Então, tanto é maléfico esse silêncio, que vai macular ali sentimentos ruins, né, degenerativos, começando por nós mesmos, como também eu não posso ir para usar a minha palavra para persuadir, para fazer coisas que vão somente me beneficiar, né, para mentir,
para fazer conquistas que não são próprias nossas, né, do bem coletivo. E aí, dentro dessa perspectiva, meus irmãos, para a gente encerrar, né, tudo tem a hora certa, né? Então é importante que nós usemos o bom senso nesse aspecto da sociedade, né? A harmonia da lei de Deus, ela dá-se através desse amor, que começa por mim e vai até o outro, né? Usando esse discernimento, esse bom senso entre não ir para as polaridades e exercer aquilo que é de equilíbrio, até onde eu consigo, dentro dos meus limites morais, alcançar, evoluir. Cada um tem um ritmo, cada um tem uma progressão e uma limitação dentro da sua existência. E não somos nós, ao redor, que vamos fazer esse julgamento, muito pelo contrário, né? A não ser de nós mesmos, buscando sempre essa evolução, buscando sempre essa melhora. Eu queria finalizar falando que fora da caridade não há salvação, então não existe essa possibilidade do silêncio absoluto, reiterando, ser benéfico para a nossa maturidade moral, tá? Fiquem com Deus, um grande beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Tchau! Não perca tempo, não fuja ao dever.
Queridos irmãos, boa noite. Após esse momento maravilhoso da hora da prece, em que estivemos em ótimas companhias da espiritualidade maior, bons espíritos benevolentes, todos ali procurando nos ajudar. Então, vamos agora fazer como se estivéssemos nos dirigindo para a sala de passe. E vamos mentalizar Jesus Cristo derramando sobre todos nós as suas bênçãos, a sua energia salutar de cura, de alívio, de paz. Que essas energias positivas substituam as negativas, maçãs. Que nós possamos ser gratos, nossos corações se eternizem dessas luzes e tenha gratidão aos bons espíritos por tanto amor e tanta bondade que Ele tem por todos nós. Agradecemos a Deus essa oportunidade de estarmos aqui recebendo nesse momento essas energias salutares e que nós possamos, ao sair daqui, procurar não errar mais, sermos sempre pessoa do bem, procurar fazer sempre o bem e que possamos distribuir essas energias a todas as pessoas que se encontrarem na nossa vida e no nosso caminho, que elas possam ser agraciadas por essas energias salutares e benfazejas do nosso Cristo. Que a paz, a bondade e o amor de Cristo possa permanecer sobre todos nós durante essa semana e que Deus nos abençoe sempre. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de servir na Tua seara e rogamos a Tua santa doce permissão para dar por encerrado o nosso passe da hora da prece da noite de hoje. Boa noite, meus irmãos, e que assim seja.